Agora, então, estamos aqui a falar que Osho critica os ambiciosos ou os gananciosos, né? Porque parece que quando Osho fala de ambição, está a referir-se mesmo àqueles que têm ambições negativas, não aqueles que têm, por exemplo, eu tenho ambição de me tornar um doutor, tenho ambição de me tornar um mestre, um licenciado e tal. Será que está a falar de todo tipo de ambição ou só de ambição que se refere à ganância, a ter dinheiro excessivamente ou a querer ter sempre dinheiro? Qual é o tipo de ambição que Osho está aqui a nos dizer? Todo tipo de ambição? Segundo... Ou o próprio termo ambição já significa algo negativo? Sim, para Osho, ambição leva-nos a algo negativo, porque, como muito bem definimos, ele faz aqui referência à ambição, à ganância, que é o esforço de querermos, não é, nos encher de algo, seja dinheiro, seja sexo, seja amor, não sei o que e tudo mais. Então, aqui vejamos, querido Fernando Chising, hoje por hoje, não é, nós temos muita gente que vive a vida alheia. De que forma? Porque são meros imitadores. Nunca exploraram o seu potencial. E Osho, quando critica, porque Osho não vai só contra os sistemas tradicionais religiosos, ele vai contra a política do seu tempo, vai contra o sistema educativo do seu tempo e até mesmo do sistema social daquele tempo. Então, ele fala-nos de algo muito, mas muito importante, que é essa questão desde a tenra idade, desviarem-nos daquilo que é o nosso potencial. Vivemos sempre atrelados aos ideais dos outros, sem nunca antes nos darem a liberdade de explorarmos o nosso interior, de termos um retiro profundo conosco mesmo. Não é? E ele até conta a história de um pai que obrigou o seu filho a ser médico, coisa que o filho não queria, porque tudo o que o filho queria é ser um músico. Mas este jovem, ao tentar seguir a sua carreira, acabou tendo dificuldades, porque a faculdade de música era muito cara e o pai cortou-lhe as regalias, né? Se calhar tirou-lhe da herança. Sim. Então ele teve de voltar. Mas mesmo assim, tornou-se um modesto professor de música, estando distante da família. E acabou sendo um dos melhores músicos a nível mundial e muito famoso, coisa que os pais não queriam. Queriam que o filho continuasse a ser escravo. Então, aqui a ambição, não é? Essa questão de ambição, quando o Fernando diz que quero ser um grande doutor, Osho diz que aqui a motivação já está a ser colocada de uma forma errada. Vejamos, será que alguém com uma veia política, será que alguém com uma veia de professor acabará sendo um bom poeta? Okay. Então, o que ele critica, o que ele corrige, né, é as pessoas seguirem as carreiras ou optarem por carreiras, por exemplo, que pagam bem, em vez de focarem-se naquilo que eles têm vocação. Não é? Por exemplo, você tem vocação de ser você tem vocação de ser um segurança, né? Gosta de ordem e tal, mas como pagam bem os médicos, você diz, não, eu seria médico. Depois se tornar um médico que não tem aquele... É um médico com espírito de segurança, digo assim, né? Exato. Com aquela voz de ordem e a atormentar os pacientes. Se calhar é isso que eu acho que quis nos dizer aqui, não? Sim, em parte sim, mas ele diz que ele não ensina a ambição, ele ensina a criatividade. Porque muitas das vezes sentimos-nos motivados pelo resultado, sim, pelo prémio que não olhamos para o processo. Sim. E ele diz como seria possível ser um bom pintor se você já pensa no sucesso. O que é o sucesso? É quando ele diz que o sucesso é como um ar quente, não nutre. E aqui podemos debater até as tantas, nós vamos perceber que está cheio de verdade. Esse princípio. O sucesso é um ar quente, não nutre. E as pessoas, quando atingem o topo, lembram-se mais do processo do que o próprio auge. Mas quando dizes que o sucesso é um ar quente, nós ficamos sem perceber. E agora a minha pergunta seguinte é mesmo, para Osho, o que é o sucesso então? Né? Assim, noutras palavras, que nós possamos perceber. E além disso, qual é a diferença do sucesso que nós estamos, quer dizer, do conceito de sucesso que nós temos, com o conceito que Osho traz para o sucesso?
Ok. Lendo este livro, você percebe que para Osho, o sucesso consiste em estar bem consigo mesmo. Estar bem consigo mesmo. Queira, acabe tendo reconhecimento de outras pessoas ou não. E isso, ainda sobre isso, tem uma frase de Osho, né? Ele diz que o sucesso é acidental. Exato. O que isso quer dizer? Ok, vejamos, vamos procurar esclarecer isso em palavras mais simples. Dizia eu que o Fernando pensa em ser um excelente poeta, mas já olhando em termos de prêmio Nobel. Toda a tua energia está virada para o prêmio Nobel. Logo, acabarás sendo um poeta medíocre e não um bom poeta. Porque você precisa de toda a sua energia virada para esta habilidade que queres cultivar em si. És um indivíduo que ama a pintura. Pinte. Mas não pense em se tornar mundialmente famoso. Os grandes artistas plásticos, ou estamos a falar do... Quem é esse autor muito famoso em termos... Tem um autor... Osho retrata, mas o nome agora não me vem à mente, mas que tem um dos quadros mundialmente mais famosos. Da Vinci? Sim. Picasso. Então, você tem que depositar toda a sua energia na pintura, de tal forma que Picasso, se tiver uma oportunidade de ressuscitar e olhar para a sua pintura, teria inveja. Mas isso só é possível quando você vê a pintura como uma questão de divertimento, sem olhar para esta coisa que as pessoas chamam de sucesso. Quando ele diz que o sucesso é acidental, é no sentido de que ele pode surgir ou não surgir. Quantas pessoas lutaram para ter sucesso e não conseguiram ter? E quantas não lutaram, mas estão no auge, estão na boca das pessoas? Mas não é o resultado, né, do nosso trabalho que vai nos motivar. Por exemplo, eu sei que se eu terminar a faculdade de medicina, vou ter um salário melhor do que o salário que tenho hoje. Não é isto que vai me levantar todos os dias para poder estudar e tal. Não é esta a motivação. Porque, por exemplo, né, quando você chega a uma criança e diz assim, olha, se tu te portares bem, tiveres boas notas na escola, no final do ano letivo te darei um prémio. Parece que aumenta a motivação da criança. E qual é a análise que fazes quanto a isto, né? Você se torna um bom pintor porque gosta de pintar. Será que o gosto pela pintura é suficiente para me tornar um bom pintor? Não precisa mais uma outra motivação, por exemplo, reconhecimento social, melhores ganhos, né? Vai poder vender os quadros mais caros. Não acha que a remuneração ou o resultado do trabalho também pode servir de motivação para uma pessoa? Ok. Colocada a situação nestes termos, hoje eu diria que, de princípio, o indivíduo já está perdido. Quando olha para essas questões, porque um pai, quando diz ao filho, se conseguires boas notas, terás um ou outro prémio, isso é adestrar a criança. A criança tem de perceber que deve estudar. É uma questão de obrigação, embora que Osho também não concorde muito com isso, e mais lá para frente vamos procurar esclarecer essa situação. Então, nós não podemos aliciar, porque isso até seria aliciar a pessoa. E ela poderá conseguir esta boa nota de qualquer das formas. Não, às vezes não é tanto por causa do prêmio, de qualquer das formas, pode fazer cábula. Sim, só para obter a nota. Então o país está a ensinar a desonestidade. E isso cria uma pressão psicológica ao filho. Suponhamos que seja alguém que não tem capacidade de ter uma excelente nota nessa disciplina que você está a exigir. Porque as pessoas não precisam saber tudo. Pode queimar etapas, né? Sim, não queima segue o processo normal da aprendizagem. Exatamente. Então, Osho não defende que seja essa a motivação. Ele até diz que a motivação tem de ser mais intrínseca do que extrínseca. E aí tem um ditado que diz: quem corre por gosto não se cansa. Não se cansa. Então, a questão está aqui.